Meus queridos e minhas queridas, meus futuros doutores e futuras doutoras, Rafael Novaes, agora também integrando a equipe, não do meu, mas do seu futuro, com a disciplina do Direito Tributário para a primeira fase do exame de ordem. Falou em Direito Tributário, olha o coraçãozinho de Rafael Novaes batendo mais forte, porque estamos juntos no nosso Maratona para o OAB. Peguei então assuntos quentes, temas relevantes para a sua prova, que vamos então começar a abordá-lo agora, na tela. Olha aí. Primeiro tema então, direito tributário, Rafael Novaes. O primeiro tema envolve tributo, o conceito de tributo, o sempre citado conceito de tributo, que tem previsão no artigo 3º do Código Tributário Nacional. O que você precisa entender é que tributo vem com as suas especificações descritas nesse dispositivo do Código Tributário Nacional. Ao determinar que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Evidentemente, meus queridos, que eu vou traçar as principais características de cada um desses elementos na tela. Primeiro elemento, então, que você deve entender é que o tributo, e aí a gente vai aqui colocar de maneira destacada na cor vermelha, é de que o tributo ele tem que ser pago através de dinheiro, através de grana, verdinha, real, tutu. Mas por que, Rafael? Ora, porque os tributos equivalem exatamente à principal fonte de receita para a manutenção de União, Estados, Distrito Federal e dos municípios. Evidentemente que você vai ter que pagar tributo através de dinheiro, através de moeda. O grande questão aqui, o grande iê, a grande pegadinha, é você tomar cuidado. Cuidado com o Instituto da Dação em Pagamento. Dação em pagamento de bens imóveis. Dação em pagamento de bens imóveis que foi colocado como forma também de extinção do crédito tributário, lá no artigo 156, inciso 1 do CTN. Tema que já caiu, inclusive, em prova, não faz muito tempo. É você entender o que é a dação em pagamento. Rafael, misericórdia, Rafael, eu não lembro. Gente, a dação em pagamento é o instituto próprio do direito civil. E como é que ele funciona? Quando uma relação ela é resolvida de maneira diferente da que foi originalmente pactuada. Daqui a alguns meses, vocês serão, então, advogados, advogadas, e vão celebrar contrato de honorários. Olha o exemplo. Imagina, então, que depois de ter prestado o serviço, o cliente não tem dinheiro para lhe pagar. Isso acontece, gente? Acontece no Brasil? Não, só acontece na Noruega. Mas veja, supondo que o cliente não tem dinheiro para lhe pagar, ele te propõe te entregar um imóvel, um terreno, uma casa, como forma de pagar os seus honorários. Você então pensa, é melhor um pássaro na mão do que dois voando, e resolve aceitar. Acabou de acontecer uma dação em pagamento. Pega esse mesmo conceito lá do direito civil e traz para o direito tributário. Eu te mostrei que o tributo tem que ser pago através de moeda, através de dinheiro. Porém, o Código Tributário Nacional expressamente hoje autoriza a dação em pagamento de bens e imóveis. Cuidado, em prova eles colocaram bens móveis. Não, pode se pagar entregando uma casa, um terreno, quem sabe até um empresarial, como acontece. Empresas que devem tributos entregam um imóvel para pagá-lo. Se o poder público tiver interesse, não tem problema nenhum. Então, primeira característica, tributo é para ser pago através de dinheiro. Mas também você deve ficar esperto que o tributo é uma prestação compulsória, obrigatória. Mas por que, Rafael, ele seria obrigatório? Porque ele é instituído por meio de lei. E aqui vale aquela máxima do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Quando você aprende que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Eu, você, todos nós, só somos obrigados a pagar tributos porque existe uma lei, caramba, estabelecendo o dever de pagar tributos. Dificilmente algum de vocês pagaria tributo se não fosse uma lei te obrigando a pagar tributos. O que eu preciso que você entenda é que nós devemos identificar qual seria a modalidade de lei. E como assim, Rafael? Presta atenção.
Meus queridos, quando eu falo então que o tributo tem que ser criado por meio de lei, você precisa entender que, em regra, a lei que será adotada será a chamada lei ordinária, ou seja, maioria simples para se criar o tributo. Porém, a Constituição Federal, em 4 espécies tributárias, pede maioria absoluta, pede lei complementar. Eu estou me referindo aos chamados empréstimos compulsórios, estampados no artigo 148 da Constituição Federal. Eu estou diante do Imposto sobre Grandes Fortunas, IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, estampado no artigo 153, inciso 7º da Constituição Federal. Os impostos residuais, impostos residuais do artigo 154, inciso 1º da Constituição, bem como também as contribuições residuais do artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Nesses casos aqui, é preciso que você fique muito esperto. E esperto ao quê? Para esses casos, somente maioria absoluta, ou seja, para esses casos, somente lei complementar. Rafael, mas eu ainda tenho que ficar esperto a mais coisas? Tenho. Tem. Por quê? Porque esse nosso quadrinho não está finalizado. Você precisa entender também que, se existir relevância e urgência, o presidente da República pode sim, editar medida provisória. É o que diz o artigo 62 da Constituição Federal. Então, nesses casos de lei ordinária, cabe também medida provisória. O tributo pode ser criado, então, por uma medida provisória? Pode sim, se for matéria de lei ordinária. Por quê? Porque nos casos de lei complementar, não cabe medida provisória, é o que diz o mesmíssimo artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição. É batata isso aqui cair em prova. Aliás, é importante destacar que, em recente exame de ordem, eles colocaram um empréstimo compulsório de guerra. Aí muita gente pensou, se é guerra, tem relevância e tem urgência. E então assinalou a alternativa que falava que seria possível medida provisória. Não é possível não, porque o empréstimo compulsório é matéria de lei complementar. Então, nenhum desses da cor vermelha pode, então, ser instituído por meio de medida provisória. Só e somente lei complementar. Então, muita atenção a esse elemento. O próximo elemento é que você tem que entender que tributo não é sanção por ato ilícito. Rafael, como assim? Os fatos geradores dos tributos não são situações ilícitas, mas sim situações lícitas, possíveis. Tipo, ser proprietário de um veículo. Qual é o crime? Nenhum, mas vai pagar IPVA. Ser proprietário de imóvel, qual é o crime? Nenhum, mas vai pagar IPTU. Ou seja, fatos geradores lícitos, possíveis, mas que geram o dever de pagar tributos. O que você tem que tomar cuidado é com o seguinte: o direito tributário está pouco se lixando, meus queridos, pouco se lixando com as origens da relação. Como assim? Ora, se o sujeito ganhou o carro através de uma atividade lícita ou ilícita, pouco importa. Se ele conseguiu uma casa através de uma situação lícita ou ilícita, pouco importa. Se ele conseguiu dinheiro através de um fato lícito ou ilícito, pouco importa. São exemplos que você já deve ter encontrado na doutrina quando fala do traficante de entorpecentes. É inegável que ele responde, lá no campo do direito penal, processual penal, responde pelo crime. Porém, o dinheiro que ele recebe deveria, sim, se submeter ao pagamento de imposto de renda. Rafael, mas eu nunca vi, Rafael, um traficante declarar imposto de renda. Gente, eles só negam, né? Mas é preciso que você entenda que, uma vez identificado, ele sim sofreria a incidência desse imposto de renda. Ou mesmo o sujeito que consegue uma casa através do jogo do bicho, ou um cafetão que explora as pessoas. Nesses casos, ainda assim, vai gerar o dever de pagar IPTU sobre seu imóvel e IPVA, independentemente de como se adquiriu aquela propriedade. A isso nós chamamos de princípio do pecúnia. Pecúnia non olet. O dinheiro não tem cheiro. Reza a lenda que o imperador Vespasiano, lá na Roma Antiga, instituiu a tributação pelo uso de banheiros químicos. O filho dele, Tito, não gostou e foi indagar o pai. Mas, meu pai, você está cobrando por fazer o xixizinho, fazer um cocozinho? Que é isso? Bom, Vespasiano não gostou disso, colocou a mão no bolso, puxou o brasão de ouro e disse: olet, cheira. O menino cheirou e veio com a célebre frase:
Pecúnia non-olet. O dinheiro não tem cheiro. Não importa a origem da relação, se ela foi lícita, ilícita, moral, imoral, o que importa, caramba, é o fato gerador do tributo. E, para fechar, você também tem que entender que o tributo é cobrado mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Atividade administrativa plenamente vinculada. Em outros termos, você tem que entender que a atividade de cobrança de tributos feita pelo auditor não fica na discricionariedade. Hoje eu estou a fim de cobrar tributos. Hoje eu não estou a fim de cobrar tributos. Não, caramba! Ele tem o chamado poder-dever de cobrar tributos, já que ele está cobrando dinheiro que vai servir exatamente para a manutenção da máquina pública. Então, toma cuidado com isso, porque a atividade de cobrança de tributos é vinculada sim. Nós somos obrigados a pagar e o poder público vai ser obrigado a realizar a atividade de cobrança. Bom, ultrapassado esse primeiro elemento que envolve o conceito de tributo, você tem que entender que tributo é um grande gênero. Rafael, como assim? O que nós acabamos de falar, gente? Tributo. Tributo é um grande gênero, com todo esse conceito do artigo 3º do CTN. Porém, tributo se divide nas espécies tributárias. Ou seja, você entender quais são as espécies de um tributo. Antes de mais nada, já lhe digo, imposto não se confunde com tributo. São coisas diferentes. Imposto é um filho, tributo é a mãe. Tributo é a mãe? Sim, calma, deixa eu explicar melhor. Tributo é um gênero que se divide nas espécies tributárias. Rafael, muita informação, Rafael. Misericórdia, como é que eu vou lembrar de tudo isso? Até a minha prova é uma maratona mesmo, você nem respira. Respirei, calma. Gente, um bizu para que você nunca mais esqueça. Lembre do time do seu coração. O time que faz com que você torça, que você palpite o coração. Seja ele o Corinthians, o Flamengo, o Cruzeiro, o Internacional, o Grêmio, o Náutico. Sim, meu glorioso Clube Náutico Capibaribe. Rafael, que time é esse? Não importa, deixa para lá. Mas olha, você tem que lembrar do seguinte, tributo é um time. Um time? Sim, é um time. Um time especial. Vem comigo. Olha aí, tributo é um time especial porque você vai encontrar o T de taxas, o I de impostos, o M de melhoria, contribuições de melhoria, o E de empréstimos compulsórios e o especial das contribuições especiais. Rafael, pode repetir? Claro, vou repetir sim. Essas e outras dicas, inclusive, você encontra nos meus manuais, nos meus livros, quer pela editora Juspódio, editora Método ou mesmo na Saraiva. Presta bem atenção a isso. Quando eu digo, então, que tributo é um time especial, é para que você entenda que ele se divide no T das taxas, T de taxas, no I dos impostos. Impostos. É você entender que ele se divide no M de melhoria. Melhoria, ou seja, contribuições de melhoria. É você entender que ele se divide também no E dos chamados empréstimos compulsórios, empréstimos compulsórios, e entender ainda que ele se divide no especial das denominadas contribuições especiais. Tributo, portanto, é um time especial em que T representa taxas, I dos impostos, M de melhoria, contribuições de melhoria, E dos empréstimos compulsórios e o especial das contribuições especiais. Quando eu me refiro, então, a taxas, você tem que tomar um cuidado. Rafael, qual é o cuidado? Que quando nós falamos em taxas, a previsão está no artigo 77 do Código Tributário Nacional. As taxas se dividem em taxa PP e taxa SP. Rafael, como assim? PP é a taxa pelo exercício do poder de polícia. Calma, não é poder de polícia judiciário, não é polícia civil, polícia militar, não. É o poder de polícia do direito administrativo. Lá no direito administrativo, você aprende os poderes da administração pública. Poder hierárquico, poder normativo, poder disciplinar, poder de polícia. E como é que se caracteriza esse poder de polícia? Limitações de liberdades individuais em prol do interesse coletivo. Exemplo, vigilância sanitária. Eu, você, todos nós, podemos abrir um restaurante? Podemos. Mas você concorda que se não tivermos alimentos bem guardados, alimentos resfriados, ou não trocar o óleo para fritar aquela batatinha, meu amigo, nessa situação, alguém que vai consumir aquele produto pode passar mal.
Apesar de que uma batata frita feita com óleo novo nunca fica bom, né? Bom aquele óleo velho, carregado, para entupir as veias do coração. Mas vê, criatura, a vigilância sanitária vai atuar. É o poder de polícia do direito administrativo. E quem vai pagar por isso? O próprio fiscalizado, já que ele, é empresário, está ganhando dinheiro e dá causa para que exista a vigilância sanitária. Ele paga pela manutenção da vigilância sanitária por meio exatamente do que nós entendemos como sendo uma taxa. Então, a primeira modalidade de taxa seria essa. E o que seria a taxa SP, Rafael? É a taxa de serviços públicos. Taxa de serviços públicos. Cuidado, porque não é qualquer serviço público, não. É o serviço público que se divida como sendo específico e como sendo divisível. Rafael, misericórdia, Rafael. O que é um serviço público específico? É quando você sabe qual é o serviço que está sendo prestado. E ele é divisível quando você sabe quem são os usuários desse mesmo serviço. Deixa eu explicar melhor. Vamos imaginar, então, o caso da Polícia Militar. Aí na sua cidade, no seu estado, na tua região, a Polícia Militar protege somente quem mora aí? É claro que não. Se eu for te visitar ainda, me convida que eu vou. Se você me convidar para ir aí para o teu estado, certamente eu também tenho o direito da proteção da Polícia Militar. Bem como se você vier ao meu Pernambuco, você também vai ter direito à proteção da Polícia Militar aqui do estado de Pernambuco. Venha-se embora com o meu peixinho frito, um camarãozinho em Porto de Galinhas, depois que você passar na prova da UAB. Venha-se embora tomar comigo chopp gelado. Mas olha, você tem direito a essa proteção. Alguém vai te pedir para pagar alguma taxa? Não, caramba, já que é um serviço prestado para todo mundo. Protege quem mora no município, quem não mora no município, quem mora no estado, quem não mora no estado, quem mora no Brasil ou até quem não mora no Brasil. Mas veio visitar o Pernambuco, vai ter direito à proteção da Polícia Militar. Agora, se eu mudo esse exemplo, se eu falo então em passaporte, que emite a Polícia Federal, sim. É um serviço público? Sim, ok. Mas vamos lá, todo mundo para viver no Brasil precisa desse documento passaporte? Não, nós sabemos que somente precisam desse documento quem vai fazer viagem para o exterior e ainda assim saindo da América do Sul. É um serviço público? É. Mas está sendo prestado para todo mundo? Não. Parece justo que você que me assiste agora tenha que pagar pela emissão do passaporte de Rafael Novaes? Claro que não. Na verdade, o próprio Rafael Novaes vai ter que pagar por isso. Então, ele vai pagar através de quê? De uma taxa. Porque eu sei qual é o serviço? Sim, emissão do documento, passaporte. Eu sei quem são os usuários? Sim, Rafael Novaes. Então, por isso, ele deve pagar essa taxa. E aí, alguns cases já chegaram no Supremo e que sempre são questionados na prova. Que cases seriam esses? Primeiro deles, a famigerada taxa de iluminação pública, o serviço que o município presta para manter a iluminação pública. A pergunta que não quer calar, a iluminação pública aí do seu município só beneficia você que mora aí? Não, beneficia-me também. Se eu for te visitar, não esquece de me chamar. Meus queridos, beneficia todo mundo. Pode então ser cobrada uma taxa de iluminação pública? Não. Esse serviço, portanto, é inconstitucional. Essa taxa, ela é inconstitucional. Súmula vinculante número 41, já que eu não consigo identificar qual o serviço, muito menos quem seriam os usuários. Rafael, me dê outro exemplo, claro. Olha outro exemplo, taxa de coleta domiciliar do lixo. Opa. Taxa de coleta domiciliar do lixo? Vamos tentar entender. Pode ou não pode cobrar essa taxa? Bora pensar? Eu sei qual é o serviço, sei coletar o lixo. Eu sei quem são os usuários, sei os moradores. Então, essa taxa pode ser cobrada sim, a despeito da súmula vinculante número 19. Então, toma muito cuidado. Quando eu parto para a segunda espécie tributária dentro do nosso maratona, o que eu quero que você lembre é que os impostos incidem sobre manifestações de riqueza. União, estados, Distrito Federal e municípios, todos eles podem criar seus impostos, mas todos vão incidir sobre manifestações de riqueza, como diz o artigo 16 do Código Tributário Nacional. Como assim? Não precisa que o poder público faça nada para você, caramba. Não precisa. Você paga IPVA do seu carro, beleza. Você pode exigir que a rua na frente da sua casa venha estar asfaltada? Não. Você paga IPTU, você pode exigir que na sua cidade tenha uma praça ou uma academia das cidades? Não. Você paga imposto de renda, pode exigir que o hospital público fique do lado da sua casa?
Também não. Você paga impostos pela mera manifestação de riqueza. Tem o carro? Ajude o Estado. Tem uma casa? Ajuda o município. Ganhou dinheiro? Ajuda a União. Ou seja, basta a manifestação de riqueza e o poder público vai usar o dinheiro para aquilo que ele bem entender, aquilo que ele acreditar ser o essencial para aquele momento, social, político, econômico daquela região. Então, cuidado. O fato de você pagar alguma coisa com imposto não lhe dá direito a exigir nada. Porém, a minha aposta para a sua prova vem na próxima espécie tributária. Eu me refiro às denominadas contribuições de melhoria. Meus queridos, toma muito cuidado. Cuidado por quê, Rafael? Quando eu falo em contribuições de melhoria, tem um tempinho que não cai na prova. Você tem que ficar esperto à previsão do artigo 81 do CTN. Contribuição de melhoria pode ser cobrado por União, Estados, Distrito Federal e municípios. Qualquer um deles pode, então, instituir e cobrar a contribuição de melhoria. Porém, para que eles façam isso, deve-se entender o seguinte: a contribuição de melhoria é o tributo VIP. Como é, Rafael? Contribuição de melhoria é o tributo VIP. Eu sou VIP, porra. Não me mistura, não. Contribuição de melhoria é o tributo VIP. Como assim? Vem comigo. Contribuição de melhoria é o tributo VIP, porque ele vai acontecer todas as vezes que existir valorização imobiliária no imóvel, valorização imobiliária que veio de obras públicas, uma obra pública que a União fez, que o Estado fez, que o Distrito Federal ou mesmo que o município fez. Valorizou o seu imóvel, poderiam cobrar contribuição de melhoria. Qual é o detalhe aqui? Duas perguntinhas básicas para vocês. Primeira pergunta: todo imóvel se valoriza com uma obra pública? Não, Rafael. Tem imóvel que nem fede nem cheira, fica a mesma coisa. Pode cobrar contribuição de melhoria? Não. Pior, tem imóvel que até desvaloriza. Pois é, tem imóvel que até desvaloriza, gente. Nesse caso, pode cobrar contribuição de melhoria? Não, ao contrário. Cabe até ação de indenização contra o Estado. Então, tome muito cuidado com isso. Para cobrar contribuição de melhoria, tem que acontecer o VP, valorização imobiliária, que veio de obras públicas. Não esqueça desses critérios. E também tem que se respeitar dois limites. Que limites seriam esses? Cuidado, limites na contribuição de melhoria. É o limite total e o limite individual. Rafael, não entendi, Rafael. Você vai entender com um exemplo, inclusive já foi objeto de prova. Imagine que o Estado XYZ, o Estado, ó, ele pode ou não pode? Pode. O Estado fez obras públicas ao longo dessa região. Gastou, sei lá, R$1 bilhão. Bom, entre os imóveis se destaca o imóvel de Dona Maria, que se valorizou algo em torno de 30%. O de seu João valorizou-se apenas 10%, ao passo em que o de José valorizou-se apenas 5%. Claro, as valorizações podem acontecer diferente, as obras beneficiaram mais o imóvel de Maria, foi feita uma praça, uma academia das cidades. Já no de João, apenas fizeram uma praça. O de José só melhoraram o acesso ao seu imóvel. Vejam, dentro desse cenário, o Estado XYZ pode cobrar contribuição de melhoria? Claro, ele fez uma obra pública, valorizou o imóvel. Ele pode cobrar mais do que o valor total gasto? Não, caramba! Pode não? Não. Esse é o limite global, o limite total. Ou seja, não pode arrecadar mais do que o valor total gasto para realizar a obra. Agora eu lhe pergunto, parece justo, parece coerente que ele pegue esse valor de 1 bilhão e divida para que todos os imóveis paguem a mesma coisa? Claro que não, gente. Maria vai ter que pagar mais do que João. João, por sua vez, mais do que José. Não é justo que se divide o mesmo valor. Esse é o chamado limite individual, ou seja, a contribuição de melhoria deve-se pegar o limite total e o limite individual, ou seja, a cobrança é feita de acordo com a valorização, proporcionalmente à valorização de cada imóvel individualmente. Ufa, chegamos aqui a 3 espécies tributárias, faltam 2 ainda. Vem comigo na tela. A nossa próxima espécie tributária são os empréstimos compulsórios. Quem já foi meu aluno em todo esse Brasilzão sabe que eu sou fanzaço do Roberto Carlos, o rei é rei. E foi exatamente com base em uma das músicas interpretadas pelo Roberto Carlos que eu fiz uma musiquinha para os empréstimos compulsórios.
pelo menos com as informações essenciais, tá? Para que você leve para a prova e nunca mais esqueça. Lembra daquela canção, Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos? Pois vem comigo na melodia. E 3, e 2, e 1, empréstimos compulsórios da União. É competência exclusiva e outro não pode criar, não, não. Pananana, a forma de devolução é em dinheiro, matéria de LC, que não cabe MP. Pam, 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 pam. Guerra e calamidade como exceção das anterioridades e não respeitam data, não. Ai, esse professor é doido. Só um pouquinho, é que eu não tomei o remédio hoje, não. Gente, apenas para que você lembre, eu vou cantar de novo, relaxa o coração. Mas se você quiser a letra completa, vai lá no meu Instagram, no @professor Novaes, Novaes com I, e me manda um direct. E diz ali o teu nome e o nome da tua cidade, que eu prometo que eu te respondo com essa letrinha. Essa e outra. Como assim? Calma, olha aí para a tela. Gente, empréstimos compulsórios tem previsão no artigo 148 da Constituição Federal. O que é que você precisa entender sobre empréstimo compulsório? Quem pode criar o empréstimo compulsório é só e somente só a União. Não pode Estado, não pode município. A questão vai falar que o município pode criar por lei delegada da União. Não. A questão vai falar que se a União não criar, o município pode criar. Não. Se a União não criar, o Estado pode criar. Não, não, não. Só e somente só a União. Não pode Estado, nem Distrito Federal e nem município. Mas estamos diante de um empréstimo. A União meteu a mão no seu bolso e pegou dinheiro emprestado. Ela vai ter que devolver? Vai. Ela pode devolver com títulos da dívida pública, ações de estatais e tudo mais? Não. A forma de devolução é em dinheiro. Professor, mas eu não quero emprestar para a União. Meu amigo, você vai ser obrigado. É um empréstimo compulsório, obrigatório, porque ele vem por meio de lei complementar. O que, aliás, lembra algo que eu já te mostrei. Olha aqui, lei complementar em empréstimos compulsórios. Então, por isso, cuidado, porque nos casos de lei complementar, não cabe medida provisória. Então, matéria de LC que não cabe MP. E se você estiver diante de empréstimo compulsório para guerra ou para calamidade, ele não vai esperar as anterioridades. Rafael, como assim anterioridade? São princípios do direito tributário. A chamada anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal. A anterioridade anual diz o que mesmo, Rafael, que eu estou esquecido? Ele diz que se o tributo foi criado, caramba, ou aumentado esse ano, só pode cobrar a partir do ano que vem. E a anterioridade nonagesimal diz o quê? Que tem que esperar pelo menos 90 dias, para evitar que eles criem em dezembro e já queiram cobrar em janeiro. Então tem que esperar também 90 dias contados de dezembro, contados da publicação daquele tributo. Se ele veio em novembro, se ele veio em setembro, vai contar de setembro, novembro ou dezembro. Então espera as duas anterioridades, a anual e também a nonagesimal, a noventena. A intenção desses princípios é evitar que o poder público crie logo o tributo e, pegadinha do malandro, e já queira cobrar imediatamente. A intenção desses princípios é fazer com que a população possa respirar, se organizar e pagar o tributo no momento adequado. O problema é que, gente, se você está diante de um caso de guerra, um caso de calamidade, e a União está precisando pegar dinheiro emprestado da população, você acha mesmo que a União vai conseguir esperar próximo ano? Vai não, caramba, vai ser tarde demais. A União vai conseguir esperar 90 dias? Claro que não. A calamidade e a guerra matam pessoas. Então, é exatamente por isso que, para os casos de guerra e de calamidade, essa são das anterioridades. Repetindo a musiquinha para você poder entender comigo, ela fica mais ou menos assim. E 3, e 2, e 1, empréstimos compulsórios da União. É competência exclusiva, e outro não pode criar, não, não.
Pananana, a forma de devolução é em dinheiro, matéria de LC, que não cabe MP. Pam, 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 pam. Guerra e calamidade como exceção das anterioridades e não respeitam data, não. Desse jeito fica mais fácil, né? Entender. Professor, o que eu acho é que você é um verdadeiro idiota. Eu sou, gente, eu sou um idiota completo. Porém, eu prefiro ser idiota e ficar na sua mente, ficar na sua cabeça e fazer com que você, na hora da prova, gabarite essa questão sobre empréstimo compulsório. Se você escutar essa música mais de uma vez, eu tenho certeza absoluta que na hora da prova, se cair empréstimo compulsório, você vai sussurrar. Pois é, você vai lembrar de mim, vai sim. Meus queridos, para a gente poder então fechar esse nosso maratona, presta atenção, caramba, ainda temos outra espécie tributária. Nós temos que falar ainda sobre as contribuições especiais. Contribuições especiais é um tema, mas um tema sempre muito arisco para os alunos. Rafael, por que esse tema ele é arisco? Porque geralmente os alunos tendem a se complicar com a competência. Rafael, como é? Porque as contribuições especiais se dividem. Como é que você vai lembrar disso na hora da prova? Dá uma olhadinha aí no material. Você vai lembrar assim, ó, gente. Eu quero que você tome cuidado exatamente com essa ideia que envolve a competência. Eu vou aproveitar aqui desse lado, só esse espacinho aqui já me é suficiente, para que você entenda que as contribuições especiais estão então previstas nos artigos 149 e o artigo 149-A da sua Constituição Federal. As contribuições especiais nascem da ideia de levar uma grana, levar um dinheiro para algumas áreas. Rafael, que áreas seriam essas? Vem comigo. Contribuições especiais sociais. O dinheiro vai para a área social. Contribuição de intervenção no domínio econômico. CID, contribuição de intervenção no domínio econômico. O dinheiro vai para que área? A área econômica. Contribuições corporativas. O dinheiro vai para que área? Essa aqui é bem interessante de notar. Gente, contribuições corporativas, a receita vai para manter as profissões regulamentadas. Ou seja, aquilo que o médico, o engenheiro, o contador, o arquiteto paga ao seu conselho, ao dentista paga, o médico veterinário. Eu estou falando de CRM, CRMV, eu estou falando de CREA, CRO, eu estou falando dos conselhos regionais. Esses conselhos cobram um tributo. Que tributo é esse? Uma contribuição especial corporativa, exceto a anuidade da OAB. A anuidade que os senhores e as senhoras estarão pagando daqui a alguns meses não tem natureza tributária, porque a OAB é considerada uma autarquia sui generis. Ou seja, o seu amigo, médico, engenheiro, se não pagar, ele vai estar deixando de pagar um tributo, vai sofrer uma execução fiscal. Mas você, advogado, se deixar de pagar anuidade, você, no máximo, vai sofrer uma execução civil. Lembrando que nas aulas de ética, você tem que tomar cuidado, porque advogado que não paga o OAB, ele fica suspenso. Suspenso até quando? Até pagar a OAB. Fique esperto e não esquece. Lembra também que a contribuição sindical não é mais obrigatória. A reforma trabalhista, ela antes era um tributo, era uma contribuição corporativa. Hoje não é mais tributo, é só prestação do direito do trabalho. E para fechar, você ainda vai encontrar também como contribuições especiais a chamada COSIP, Contribuição para Iluminação Pública. Rafael, como assim? Eu já te mostrei que não pode ser cobrada taxa de iluminação pública. E agora, como é que os municípios vão manter o serviço de iluminação pública? Calma, não podem cobrar uma taxa, mas passaram a cobrar uma contribuição especial chamada de COSIP, Contribuição para a Iluminação Pública. Detalhe, a COSIP é de competência dos municípios e do Distrito Federal. Municípios e Distrito Federal. Mas você também tem que entender de quem seria a competência para as contribuições sociais, para as contribuições de intervenção no domínio econômico e para as corporativas. São federais, ou seja, pertencem à União. Rafael, como é que eu vou conseguir me lembrar na hora da prova? Você vai lembrar de um clássico sertanejo. Sim, eu estou falando de década de 90. Sertanejo raiz.
Não é o sertanejo de hoje em dia, não. É o sertanejo raiz, Leandro e Leonardo. Como é que você lembra? Você lembra logo daquela música. As luzes da cidade acesas, clareando a foto sobre a mesa, e eu não desse apartamento, e saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar. E às vezes chega a te encontrar num gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. E me pego com minha tristeza. Especiais, começo pelas sociais. Tem a CID e a COSIP, além das corporativas. Na COSIP, quem cria é municipal, mas pode ser distrital, e as demais são federal. Mais uma vez, especiais, começo pelas sociais. Tem a CID e a COSIP, além das corporativas. Na COSIP, quem cria é municipal, mas pode ser distrital, e as demais são federal. E veste a calça Saint-Tropez que deixa um biguinho de fora, entra na onda, rebola, rebola. Tá bom, já deu. Meus queridos, fizemos aqui então nesse nosso grande maratona, não no meu, mas no seu futuro, essa grande pegada que envolve as espécies tributárias dentro dos temas relevantes, que poderiam então ser exigidos na sua prova de primeira fase. Lembrando que o seu curso também tem aí para vocês uma preparação direcionada, com editais verticalizados, mapas mentais e dicas. Eu ainda volto nas gravações com algumas outras dicas, para falar de princípios, de imunidades, de crédito tributário. Até lá eu aguardo ansiosamente por cada um de vocês nas nossas aulas de Direito Tributário e de Ética, o nosso Dia e Ética. Até a próxima. Tchau, tchau.